Bom dia! Tá começando mais um episódio da Lolere, seu podcast jurídico direto, prático e sem juridiquês. Eu sou o Victor. E eu sou a Laísa. Muito bom dia, boa sexta-feira pra gente. E hoje no Civil, clínica condenada por omissão em cuidados de criança autista. No trabalho, demissão pós-câncer gera reintegração e indenização de R$30 mil. No administrativo, STJ reafirma que só há improbidade se houver dolo específico. No Constitucional, TJSP valida a lei que obriga desfibriladores nas viaturas da GCM. E ainda no trabalho, TST reduz indenização em caso de vacinação acidental com dose animal. Mas antes, eu quero ler aqui o comentário do Reinaldo. A cada caso que vocês apresentam, eu aprendo ainda mais. Inclusive, eu utilizei 2 exemplos na minha aula de responsabilidade civil. Muito obrigada. A gente que agradece, Reinaldo. Então já sabe, né? Pega o café, coloca o fone e bora juntos entender como essas notícias estão moldando o direito no Brasil. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal foi firme. Uma clínica terá que indenizar em R$15 mil uma criança autista e em mais de R$15 mil a mãe dela, depois de constatada omissão grave nos cuidados. A situação envolveu lesões sérias, mordidas nas costas e no pescoço da criança, que evidenciaram falha no dever de vigilância da instituição. A mãe, inconformada, denunciou o ocorrido nas redes sociais. Só que a clínica, em vez de reconhecer o problema, tentou inverter o jogo. Processou a mãe por danos à imagem. Mas aí veio a reviravolta. Laudo do IML e boletim de ocorrência comprovaram que as agressões eram reais e revelaram a negligência da instituição. No julgamento, o TJDF destacou um ponto essencial. A crítica feita pela mãe não configurava difamação, mas exercício legítimo de direito, já que estava amparada em provas concretas. O tribunal reforçou que instituições de saúde têm responsabilidade objetiva pela integridade de seus pacientes, nos termos do Código de Defesa do Consumidor. Ou seja, ao se omitir, a clínica não apenas falhou em sua função protetiva, como também acabou dobrando o prejuízo ao tentar silenciar a mãe. Quando há omissão comprovada, a crítica pública ganha respaldo jurídico. E mais, zelar pela saúde de pessoas em situação de vulnerabilidade, como crianças autistas, não é um favor, é um dever legal. Bora com o direito do trabalho e antidiscriminação. A 4ª turma do TRT3 decidiu reintegrar uma coordenadora demitida logo após diagnóstico e tratamento de câncer de mama. A corte aplicou a súmula 443 do TST, que presume discriminatória dispensa nesses casos, salvo prova em contrário. E a empresa não conseguiu demonstrar um motivo legítimo para a demissão. Na prática, a decisão garante o retorno imediato da trabalhadora, o reestabelecimento do plano de saúde e o pagamento de salários e benefícios de todo o período afastado. Além disso, foi fixada a indenização de R$30 mil por danos morais, com multa diária de R$500 em caso de descumprimento, limitada a R$50 mil. A tese da empresa era baixa performance, mas os autos mostraram que, no ano anterior, a coordenadora havia recebido reconhecimento de destaque no desempenho. A contradição reforçou o entendimento de que a dispensa teve relação direta com a condição de saúde da trabalhadora, configurando discriminação. E aí fica a pergunta: quais provas médicas e perícias são fundamentais para demonstrar que a dispensa foi discriminatória? Em situações como essa, quais são os direitos da trabalhadora? Quem responde é o Dr. William Godoy, especialista em direito trabalhista e membro da Comissão de Direito do Trabalho da OAB Rio de Janeiro. Bom, o ponto central, quando nós falamos de dispensa discriminatória, é provar que a empresa sabia da doença no momento da demissão. E existem várias formas de demonstrar isso. Laudos e relatórios médicos, atestados entregues ao RH, exames, históricos de afastamento pelo INSS, tudo isso ajuda bastante. Também é importante contar com testemunhas, principalmente aqueles colegas de trabalho que tinham conhecimento do diagnóstico e que sabiam que a chefia estava ciente da situação. Além disso, o juiz pode determinar uma perícia médica judicial para confirmar o diagnóstico e comprovar que o tratamento estava em andamento. E aqui tem um detalhe essencial: nesses casos, o ônus da prova se inverte, ou seja, não é o trabalhador que precisa comprovar que foi discriminado, mas sim a empresa que deve mostrar que a dispensa teve outro motivo legítimo. Quando a Justiça do Trabalho ela reconhece a dispensa como discriminatória, ela considera esse ato nulo e, na prática, isso garante ao trabalhador a reintegração imediata ao trabalho, o restabelecimento do plano de saúde, o pagamento de todos os salários e benefícios do período em que ele ficou afastado e ainda uma indenização por danos morais. Essa proteção
está na súmula 443 do Tribunal Superior do Trabalho e também na Constituição, que assegura a dignidade da pessoa humana. Vale lembrar que os tribunais já pacificaram que a dispensa logo após a alta previdenciária ou durante o tratamento de uma doença grave presume-se discriminatória. Portanto, o recado ele é muito claro. Quem está em tratamento de uma doença grave não pode ser tratado como descartável. E a Justiça do Trabalho garante a proteção desses direitos. E pessoal, a Criminal Letter preparou uma novidade incrível. 3 nomes que viveram na pele os tropeços e acertos do início na advocacia criminal: Vitor Pacheco, Aline Soares e Riad Werber. E nesse evento, eles prometem condensar 5 anos de aprendizados em um dia, literalmente. Se você está começando na área penal ou pretende começar, essa é a chance de aprender o que não te ensinam na faculdade. Desde os erros que atrasam a carreira até os atalhos que fazem diferença na prática. Anota aí, é dia 11 de outubro, das 10 horas às 12 horas. E depois das 14 às 18 horas, ao vivo pelo Zoom. O formulário de inscrição tá na descrição, mas corre porque as vagas são limitadas. E bora com direito administrativo. O Superior Tribunal de Justiça manteve a absolvição do ex-prefeito de Tietê, em São Paulo, em um caso que envolvia fracionamento de contratos para contratação de rádio e carros de som. A corte concluiu que, sem prova de dolo específico para beneficiar alguém, não se configura ato de improbidade administrativa. A decisão seguiu o voto do relator, ministro Afrânio Vilela. Para ele, não havia elementos que demonstrassem intenção deliberada de frustrar a licitação ou favorecer determinada empresa. Assim, afastou-se tanto a aplicação do artigo 10 da LIA, que trata de atos lesivos ao erário, quanto do artigo 11, sobre violação de princípios da administração pública. Vale lembrar que a Lei 14.230 de 2021 trouxe uma mudança-chave. Agora, para condenar por improbidade administrativa, é preciso comprovar dolo em todos os artigos principais. No artigo 11, que trata dos princípios, a interpretação dominante é ainda mais restritiva. Exige dolo específico, ou seja, a intenção clara de direcionar ou frustrar o procedimento. Essa alteração legislativa foi confirmada pelo STF no julgamento do tema 1199, que fixou 2 pontos cruciais. A responsabilização por improbidade exige responsabilidade subjetiva, ou seja, dolo, e a retroatividade das novas regras é limitada. Em outras palavras, não basta apontar erros procedimentais. É preciso provar intenção de beneficiar alguém. No caso concreto, os ministros reconheceram a exigência de irregularidades administrativas, mas sem elementos que indicassem direcionamento. A leitura foi de que a conduta poderia até configurar ilegalidade, mas não improbidade. Quem ficou vencida foi a ministra Maria Tereza, que entendia haver favorecimento à única empresa contratada. O recado do STJ é claro. A nova lei elevou o grau de exigência para a responsabilização. Erro ou descumprimento formal de regras de licitação não basta. Só a condenação quando ficar demonstrada a intenção de causar prejuízo ou de direcionar benefícios, reforçando a fronteira entre mera irregularidade e improbidade administrativa. Bora agora com o direito do trabalho. Um caso curioso e trágico chegou ao Tribunal Superior do Trabalho. Um trabalhador terceirizado foi acidentalmente vacinado com uma dose destinada a porcos. O resultado foi grave, ele ficou estéril e passou a relatar sinais de feminilização do corpo. Diante disso, buscou indenização por danos morais. Na instância regional, o TRT da 4ª Região havia fixado a compensação em valor elevado, mas a 8ª turma do TST, por maioria, entendeu que o montante era excessivo e reduziu a indenização para R$ 80 mil. O relator, ministro Sérgio Pinto Martins, ressaltou que a quantia deve respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando também a média dos precedentes em casos semelhantes. Houve divergência, com voto defendendo a fixação em R$ 500 mil. Além da discussão sobre o valor, a turma aproveitou para reforçar o entendimento de que a terceirização é válida, em linha com a jurisprudência já consolidada pelo Supremo Tribunal Federal. Esse ponto foi reafirmado no julgamento, mostrando que, mesmo em situações de responsabilidade grave do empregador, a terceirização em si não é considerada ilícita. Os ministros ainda destacaram que questões relativas a custos materiais ou futuros tratamentos médicos devem ser discutidos em ações próprias. No processo em questão, o foco foi exclusivamente o dano moral. O recado do julgamento é duplo.
A indenização precisa ser equilibrada e a terceirização continua tendo respaldo nas cortes superiores. E bora com um pouco de direito constitucional. O órgão especial do Tribunal de Justiça de São Paulo manteve em vigor o artigo 3º da Lei 14.688 de 2024, de São José do Rio Preto, que obriga a presença de desfibriladores automáticos, os DEA, nas viaturas da Guarda Civil Metropolitana. A Prefeitura tentou barrar a norma alegando vício formal de iniciativa, ausência de fonte de custeio e impacto orçamentário. O relator desembargador Fábio Gouveia rejeitou a tese de vício de iniciativa. Segundo ele, a lei não cria cargos, não altera a remuneração nem reorganiza a estrutura administrativa. Por isso, não invade competência privativa do Executivo. Trata-se de regra que fixa padrão de equipamento, o que se enquadra em política de saúde pública. Na análise da competência, o TJSP lembrou que a saúde é matéria de competência comum, prevista no artigo 23, inciso 2 da Constituição Federal, e também direito de todos, garantido pelo artigo 196. Nesse sentido, o município pode adotar políticas locais de proteção à vida sem depender exclusivamente do Executivo, desde que não interfira na organização administrativa. Outro ponto central foi a questão orçamentária. A Prefeitura alegava que a lei criava despesas sem indicar fonte de custeio, o que violaria o artigo 113 do ADCT. Mas o tribunal entendeu de forma diferente. Não há obrigação de despesa automática nem renúncia de receita, o que afasta a necessidade de previsão orçamentária prévia. Esse raciocínio está em sintonia com decisões do STF, como a ADI 4.723, em que se reconheceu a constitucionalidade de normas parlamentares que implementam direitos sociais, desde que não alterem a estrutura administrativa. Para o TJSP, a exigência de DEA é uma política pública legislável pelo município, sem invadir o quintal do Executivo. Assim, o tribunal consolidou 3 mensagens importantes. Leis municipais podem criar padrões de proteção à saúde. Não há vício de iniciativa se não houver criação de cargos. E a trava do artigo 113 do ADCT só se aplica a normas que criem despesas obrigatórias. Resultado, a medida não só foi considerada constitucional, como reforça a ideia de que o legislativo pode agir para ampliar a proteção à vida. E agora vamos com algumas breves atualizações jurisprudenciais. Em primeiro, STJ, tema 1278, execução penal. A leitura pode sim gerar remissão de pena, mas atenção, não vale atestado emitido por profissional contratado pelo próprio apenado. No STF, tema 656, policiamento ostensivo. É constitucional que guardas municipais façam segurança urbana, inclusive policiamento ostensivo e comunitário. Reconhecimento do papel municipal na segurança. E fechando com STF, tema 111, precatórios. Foi considerado inconstitucional o regime previsto no artigo 78 do ADCT. Mas os parcelamentos feitos até dia 25 de novembro de 2010, data da medida cautelar, estão preservados. E o nosso episódio vai ficando por aqui. Muito obrigada a você que acompanhou a gente por mais uma semana. E como eu falei no episódio de ontem, eu vou tirar aí uma mini férias, porque eu vou estar casando nesse domingo, mas em breve a gente tá junto novamente. Mas segunda-feira você vem trabalhar, né? Vem. Confia. Mas não se preocupem, porque o podcast vai continuar trazendo as notícias atualizadas do direito de segunda a sexta-feira. Mas antes eu quero agradecer a todo mundo que comentou na edição passada e bateu ponto aqui com a gente. A Isa, Malu, Marcos, Milene, Reinaldo, Ayumi, Catherine Dias, Kelly, Edivânia, Alana, Simon, Matilde, Ana Bia, Lili, Thales, David, Guilherme, Suelen Rodrigues, Karina, Felipe Calou e Bianca Martins. Muito obrigado a todos que comentaram. E já sabe, segue a gente no seu tocador de podcast favorito, ativa o sininho para não perder nenhum episódio e avalie a gente com 5 estrelas, porque ajuda bastante. Compartilha também esse episódio lá nos seus stories e marca a gente no @lo.lere. Se cuida, bom estudo, bom trabalho por aí, bom final de semana.